eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Tiago. Vamos fazer uma leitura aqui em Tiago, no seu capítulo 4, versículo 8, apenas o versículo 8 eu quero ler com você. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Amém? Pode tomar o seu assento. Para nós é uma alegria estarmos aqui na casa de Deus, na presença de Deus, para dividir um pouquinho da palavra do Senhor ao seu coração. Aqui nós vemos, e primeiro eu quero trazer uma introdução para você entender aqui um pouquinho sobre a passagem de Tiago. Esse capítulo 4, se você começar a ler do versículo 1 em diante, você vai ver Tiago, o apóstolo, abordando uma variedade de questões relacionadas a comportamento, questões relacionadas à mentalidade de quem serve a Deus. E aí, dentro dessa leitura, ele ainda continua abordando problemas, e esses problemas são vários: conflitos, inveja, orgulho, ambição. Você vai encontrar aqui o egoísmo, o julgamento precipitado. Ainda dentro desse capítulo 4, você vai entender aqui a leitura dizendo sobre dependência das riquezas materiais e também da negligência em buscar a Deus. Então você já consegue ter uma noção mais ou menos do que o capítulo 4 está querendo dizer. E aí, é claro, Tiago enfatiza a importância ativa da fé. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando a gente vem aqui lendo esse capítulo 4, a Bíblia vai mostrando para nós essas manifestações coerentes daquilo que nós acreditamos. Se você acredita em Deus, o que você espera são bênçãos de Deus. Se você acredita no inimigo, você vai esperar o que o inimigo tem para oferecer. Há quem foge da Bíblia, foge da palavra, mas quer estar perto do inimigo ou perto daquilo que não presta. E detalhe, pastor, reclama porque quebrou a cara. Mas você foi atrás daquilo que não trazia o que a Bíblia diz, a coerência da fé viva que você tem. Então, quando a gente vai lendo aqui, o próprio apóstolo Tiago, nesse capítulo 4, ele vai advertir contra a mentalidade mundana. E há aqueles crentes que são os raimundos, pé na igreja e pé no mundo. E aí fica, na hora que Deus me abençoa, estou lá no mundo. Na hora que eu estou na prova, deixa eu voltar para a casa de Deus para receber a bênção de Deus. Mas eu quero na noite de hoje trazer para você uma palavra que mostra para você a importância de ter Deus na sua vida. Porque às vezes a gente fala tanto de Deus, mas vai levando Deus de qualquer jeito. A gente acaba não olhando e dizendo, peraí, esse Deus, ele é muito importante na minha vida, ele tem um significado. Se você olhar o versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você conseguiu entender? Eu até, a minha Bíblia, ela é Almeida século 21, mas eu fiz aqui uma separação desse versículo da linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. A minha Bíblia diz, assim sujeitai-vos a Deus. Na Bíblia, linguagem de hoje, a palavra vai dizer assim, portanto, obedeçam a Deus. E aí quando eu fiz um parâmetro, peraí, a Bíblia está falando sujeitai, a outra Bíblia, ela está falando obedecer. Aí eu fui parar para meditar. Eu falei, peraí, ambos são semelhantes, porém são separados. Em que sentido? Obedecer e sujeitar, vamos separar para você poder entender. Obedecer, a Bíblia vai ensinar a nós, quando você está lendo a Bíblia, ela vai dizer que é acatar.
Você, quando obedece, você está seguindo a instrução de Deus, você está obedecendo os comandos de Deus, a diretriz da autoridade. A gente pode levar isso até dentro da igreja. Quem é a autoridade aqui dentro da igreja? O pastor. O pastor vai ser uma pessoa representante de Cristo, que vai trazer uma diretriz, que vai trazer uma instrução, e quem é ovelha aqui dessa casa vai obedecer o pastor. Nós que somos ovelhas de Cristo, nós iremos o quê? Obedecer a Deus. Então você já começa a entender que quando o versículo 7, em algumas Bíblias vão dizer, assim sujeitai-vos, e outras dirão, assim obedecer, aí vamos lá agora, para você entender, você entendeu o que é obedecer. Agora eu vou falar para você o que é sujeitar, que foi a leitura da minha Bíblia. Sujeitar, ele se refere a você se submeter. Quando você se submete, você coloca-se ali também perante a autoridade. Opa, eu preciso me submeter a essa autoridade. Existe uma regra, existe uma lei, e por conta disso eu preciso obedecer. E aí veja que o submeter me levou a obedecer. Então o que eu quero mostrar aqui para você na noite de hoje, baseado na palavra bíblica, que você precisa obedecer. Eu fiz uma introdução mostrando para você que o apóstolo Tiago, ele está instruindo as pessoas e dizia, para de falar mal de alguém, você para de ficar pensando coisas do mundo, você precisa se conectar com Deus. Mas aí o versículo 7, ele vai dizer, você precisa sujeitar, você precisa se render a Deus, obedecer a Deus. Para o quê? É o principal, para que o diabo, ele fuja da sua vida. Tem gente que está assim, pastor, meu Deus, mas eu oro, a minha vida não muda, a minha vida só vai para trás, ela não vai para frente. Mas espera aí, você está obedecendo a palavra de Deus? Porque senão se torna um sacrifício em vão, se torna um sacrifício de tolo, porque nós precisamos ter uma conexão, uma ligação direta com Deus. Tem muita gente que está querendo a bênção, mas não está querendo o dono da bênção. Tem muita gente que vem até para a casa de Deus, mas vem de corpo presente, porque de repente o culto está chato, tem poucas pessoas. Hoje podia estar sendo sol, sendo chuva, sendo calor, sabe, que vai questionando, sem agradecer o Criador do universo, sem obedecer o que Deus tem nos instruído. Eu costumo sempre dizer que a Bíblia, de ponta a ponta, vai ensinar para nós que nós precisamos amar, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos ajudar o próximo, mas a gente sempre vai ver ao contrário. Mas essa pessoa, ela volta e diz, eu estou orando, e eu quero que Deus mude essa história, mas Deus não muda, parece que Ele não está nem ouvindo a minha oração. É um conjunto da obra. Aqui essa parede, para estar em pé, existiu muitos conteúdos juntos, cimento, areia, bloco, e assim foi erguido a parede. Para você estar aqui na noite de hoje, para os seus dias serem diferentes, você precisa justamente viver a palavra do Senhor. E é o que a Bíblia diz. Você quer que o demônio saia da sua vida? Você precisa se sujeitar a Deus, você precisa obedecer a Deus. Mas espera aí, pregador, eu já sou crente. Não, demônio? Não tem demônio na minha vida não, eu sou crente. Será que não tem não? Vamos lá, de repente, você acorda, seu dia começou maravilhosamente bem. 5 minutos depois, ou quando chega a metade do dia, o seu humor foi para zero. E você começa o quê? A dar patada nas pessoas. Você começa o quê? A ser ignorante com as pessoas. O que tem na sua vida? Bateu um espírito ruim. E aí você vai dizer, não, eu sou um crente. Satanás, ele fica ali, cirandando. Na hora que ele vê uma brecha, é a hora que ele te pega. E aí muitas das vezes você está aqui, né? Opa, eu sou crente, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Está ali orando, está jejuando, mas o que o inimigo está fazendo? Está no seu pé. Ele está querendo usar alguém para querer te magoar, para querer te entristecer, para querer te trazer raiva. E nisso, num vacilo seu, você peca. Você deixa o quê? O inimigo usar muitas das vezes a sua boca, deixa usar a forma que você se expressou com aquela pessoa. Por isso que a palavra, ela vai dizer o quê? Vigiar e orar. Tem muita gente orando e não está vigiando.
Então a gente precisa vigiar, porque nós seremos tentados a todos os momentos. Às vezes eu estou aqui com um rio de dinheiro e estou cheio de dívidas, e olha o diabo me atentando para tirar ali só um pouquinho que ninguém vai sentir falta. Às vezes o casal sai de casa brigado, e aí o que o inimigo vai fazer? Vai colocar uma ótima pessoa ao seu lado para o quê? Buzinar na sua orelha, trazer carinho, te elogiar. E se você não estiver vigilante, você vai o quê? Começar a ouvir o inimigo. Então, o dizer que esse diabo que a Bíblia vai demonstrar para nós que está sobre você, não significa dizer, ai, eu estou aqui endemoniado, não, mas são as brechas que estão na nossa vida. Por isso que a todo momento eu estou aqui, Senhor, muda, Senhor, me transforma, Senhor, me faça ser alguém novo. E a gente tem que estar vivendo em espírito de oração. Tem muita gente que até escândalo dentro de um trabalho, é escândalo dentro de uma faculdade, escândalo. Por quê? Porque as pessoas apontam, aquela pessoa é crente. Ah, é crente? Rapaz, nem parece. Olha o comportamento daquela pessoa. Isso é muito triste, porque parece que cada vez que o tempo vai passando, nós vamos vendo tanto lobo em pele de ovelha. E isso é preocupante, porque na noite de hoje nós precisamos ser ovelhas de Deus e não lobo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver o brilho de Jesus que sai da nossa vida. Talvez uma expressão tão básica de se entender é caráter. E hoje está difícil de encontrar alguém com caráter. Hoje está difícil de encontrar alguém que você possa confiar, que você possa contar, alguém que pegue emprestado e devolva. Eu costumo até dizer, até a vasilha e a Tupperware que foi pego emprestado e não devolveu, você está pecando. Tem que devolver. Eu fui esses dias pregar numa igreja e a pastora, ela disse assim, olha, eu não esqueci quando você falou sobre a vasilha, que eu corri em casa e fui devolver as vasilhas. Eu falei, tá vendo? A gente vai levando e vai achando, é só uma vasilha. Você entende aqui? É o diabo. Mas eu preciso fazer ele sair da minha vida, porque são nas pequenas coisas. A manifestação do inimigo não é em grandes coisas, vai ser em pequenas atitudes. Sabe, às vezes aquela birra, às vezes aquele mau humor, e a gente vai levando aquilo como uma normalidade. Não, eu não quero dizer para você que talvez você acordou triste, talvez o seu dia foi triste, foi cabisbaixo, mas espera aí, eu vou alimentar a tristeza ou eu vou alimentar a alegria? Eu vou alimentar a presença de Deus que me traz a alegria, ou vou ficar ali alimentando quem não traz nada para mim? A gente tem que ter aquele estalo de 5 minutos, se olhar no espelho da vida e dizer, peraí, esse não sou eu, esse não é meu comportamento. Eu não estou dizendo para você que a gente não erra. Eu quantas vezes, claro, é pouco, não é querendo dizer que é bastante, mas das poucas vezes quando eu erro no trabalho, às vezes eu me zango, às vezes eu falo algo, eu corro lá e falo, me desculpa. Não, eu falei aqui, me desculpa, não era para eu ter falado desse jeito com você. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos constrange. A palavra de Deus aqui nos chama a atenção. Você não é melhor do que ninguém, mas você é filho de Deus. E quem é filho de Deus tem que viver verdadeiramente essa palavra. Senão não tem significado a Bíblia na sua vida. Você está perdendo tempo aqui na casa de Deus. Não, você está aqui ganhando tempo, porque o seu alvo é Cristo, a sua meta é Cristo, e você quer seguir essa palavra para se encontrar com Cristo. Esse é o nosso objetivo. O objetivo de entender que por amor a Deus eu preciso seguir os seus passos, que por amor a Deus eu preciso viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E nós precisamos ser diferentes. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, opa, esse aí realmente é filho de Deus. Até porque a Bíblia vai mostrar uma história de um profeta que passava por aquela rua, que passava por aquela cidade. E a mulher diz para o seu marido, ali vai um homem de Deus. Será que as pessoas estão olhando para você? Será que as pessoas, elas estão percebendo em você Jesus? Ou estão percebendo em você apenas mais um ser humano como todos aí fora? A gente precisa muitas das vezes parar e imaginar.
Qual é o caminho que eu estou trilhando? E eu costumo dizer, há muitas pessoas que são como a manada, andam tudo no mesmo caminho, mas ninguém de nós é a manada. Nós somos pessoas que somos diferentes, nós somos pessoas que somos escolhidos de Deus, e por sermos escolhidos de Deus, nós andamos na contramão da sociedade. E eu entendo que parece até loucura, eu que o diga, sou muito criticado, porque às vezes eu me sinto até ET. Eu falo, meu Deus, eu estou gerando amor e tem alguém que está reclamando que eu estou gerando amor. Eu estou cuidando e tem alguém que está reclamando que eu estou cuidando. E às vezes você pensa e fala assim, meu Deus, será que eu sou de outro planeta, eu estou errado? Aí eu corro para ler a Bíblia. Eu falo, não, mas espera aí, a Bíblia está dizendo que eu preciso amar, a Bíblia fala que eu tenho que perdoar, a Bíblia fala que eu tenho que cuidar, a Bíblia fala que eu tenho que ter caráter, a Bíblia fala que eu tenho que ter postura. Então eu não estou errado. Talvez errado são as pessoas que ainda estão cegas, e aí a gente precisa o quê? Orar e dizer, Deus, tira a escama desses olhos, para que as pessoas possam enxergar o Evangelho genuíno. Tem muitas pessoas que estão brincando com a Bíblia, estão brincando com o Evangelho, e quando a gente fala de internet, pelo amor de Deus, o que tem de guru na internet, usando o nome de Deus, e pessoas ficam ali seguindo, e quando tem que seguir a Cristo, quando tem que seguir a palavra de Deus, parece que é algo que é muito difícil, e há aquelas pessoas que ainda dizem, pastor, eu não leio a Bíblia, é muito difícil, eu não entendo direito a Bíblia, e me assusta quando alguém vai falar algo e usa o nome do pastor ou do pregador, porque quando a pessoa fala isso, me preocupa porque ela não lê a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, nós vamos verbalizar a Bíblia. Olha, a Bíblia diz. Agora, quando de repente eu chego, olha fulano, porque o meu pastor falou que eu tenho que te amar, o meu pastor falou que eu tenho que cuidar de você. Não é o meu pastor que falou, quem falou foi a Bíblia, quem ensinou foi a Bíblia. O apóstolo Tiago, é isso que ele está querendo demonstrar para nós, perante a Bíblia, que a nossa mente tem que ser diferente da mente do mundo, que a nossa atitude tem que ser diferente da atitude do mundo, que o nosso jeito de ser na vida tem que ser diferente das pessoas do mundo. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu que estou falando para você, é a palavra. Por isso que o versículo 7 ele começa dizendo, sujeitai-vos a Deus, obedeça a Deus, para poder o diabo fugir de você. Mas quando a gente entra aqui no versículo 8, onde eu fiz a leitura com você, aí vem a parte linda. A Bíblia ela vai dizer, achegai-vos a Deus, se aproxime de Deus, tenha comunhão com Deus, tenha intimidade com Deus. Afinal, o apóstolo Tiago, nesse versículo, ele está incentivando as pessoas a se aproximar de Deus. Tem muita gente que aproxima de tantas pessoas. Eu preciso falar com fulano, eu preciso falar com Beltrano, eu preciso me aproximar de não sei quem, porque não sei quem tem influência. Mas espera aí, eu tenho que me aproximar de Deus, porque Ele que é o Criador, é Ele que governa a terra e os céus. Eu não vou ficar preocupado porque fulano tem influência ou não tem. Eu estou falando com Deus Todo-Poderoso, porque quando Ele fala, queridos, aqui a terra obedece. Ô glória! É isso que nós precisamos entender. Não é o homem que vai te abençoar, não é o homem que vai gerar em você a bênção, o avanço, a prosperidade, mas é o Senhor Jesus Cristo. E é nele que você tem que confiar, é nele que você tem que se aproximar, porque nós fizemos a leitura dizendo, achegai-vos a Deus. E o que diz do ladinho? E ele quem? Deus se chegará até você. Eu quando li essa passagem, eu fiquei lembrando como um casal. Um casal, quando é casado, o que ele quer? Alegrar a esposa ou alegrar o marido, para ter uma noite íntima muito mais gostosa, muito mais amorosa. Até porque fico eu pensando, se o cara é bruto durante o dia todo, a mulher não vai dar um sorriso para ele, e vice-versa. Jesus, Deus aqui dentro desse contexto, há aquelas pessoas
que vão ser grossas com Deus, que vão ser ignorantes com Deus e até obrigar Deus. Deus, você tem que fazer isso, você tem que mudar isso aqui e tudo. Pela misericórdia de Deus, Ele até ouve, mas eu não sei se Ele vai responder, porque a Bíblia diz o quê? Tem muita gente que não recebe. Não recebe por quê? Porque pede mal. E aí aqui o versículo 8 ele diz: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará. Eu preciso ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, uma aproximação de dizer: ó Deus, eu estou aqui, Senhor. E ali você gerar para Deus a sua verdade, a sua transparência, porque Deus ele quer ver aqui, ó, o coração. Como é que você está falando com Deus? É com amor? É com humildade? É entendendo que você é dependente de Deus? Ou você está naquela ignorância, como se Deus fosse obrigado? Eu fico às vezes olhando, pastor, principalmente quando há uma situação, por exemplo, uma cura. Alguém precisa de cura. E o que as pessoas fazem? Elas ficam brigando. Às vezes eu fico imaginando assim, sonhando, esgoelando Deus e dizendo: Deus, você tem que curar, você tem que curar, você tem que curar. Não, mas espera aí, você perguntou para Deus se é a vontade dele? Às vezes nós queremos projetar coisas e não estamos perguntando para Deus se é a vontade dele. Mas me bateu aqui na cabeça. Mas eu acho que vai dar certo. Porque me falaram que lá em tal lugar é muito bom. Espera aí, e o que Deus falou para você? O que Deus falou? O que eu estou ouvindo de Deus? Então você consegue entender que a Bíblia, ela está querendo apenas nos ensinar a ser obedientes, a entender que eu preciso me aproximar de Deus. E eu só vou conseguir me aproximar de Deus quando eu entender que eu preciso ser verdadeiro a Deus. Eu só vou conseguir me aproximar a Deus quando eu entender que eu sou dependente de Deus. Porque quando eu continuo lendo o versículo, a Bíblia vai dizer: pecadores, limpai as mãos. Todos nós somos pecadores. E como é que eu vou limpar essa mão? A mão é meu coração. Meu coração, ele está com amor. Eu costumo até brincar, eu digo assim: o coração está vermelho ou o coração está preto? Porque às vezes é tanto ódio, é tanta raiva. Mas eu estou machucada, eu estou ferida, eu estou decepcionado, por isso que meu coração está assim. Você precisa se libertar, você precisa começar a mudar, a tirar tudo isso que atrapalha você ter uma comunhão com Deus. Tem aquelas pessoas, e eu até respeito, porque infelizmente aquelas pessoas que gostam de carregar problema, que enfatizam o problema. Jesus, ele quer te dar uma leveza. Jesus, ele quer te dar um dia tão novo, tão leve, tão bom. E só basta você o quê? Dizer: Deus, eu estou aqui para receber. Mas está chovendo. Não, glória a Deus. Mas o teto caiu, glória a Deus. Mas eu me feri, glória a Deus. Tem até um louvor que diz: se Ele me der, Ele é Deus. Mas e se Ele não me der? E se eu não receber? E se eu perder? Será que Ele deixou de ser Deus? Ou Ele vai continuar sendo Deus? Às vezes a gente acha que Deus, é aquela história: mas por que eu estou passando por isso? O viver maravilhosamente seria tão bom, mas isso era para ser lá no Jardim do Éden. Mas a gente não está no jardim. Nós estaremos em breve em um paraíso, em um lugar preparado onde não tem dor, onde é alegria, onde nós vamos glorificar a Deus, onde só de sabermos que o lugar aonde estaremos é um lugar precioso, maravilhoso, é o que nos faz estarmos firmes na presença de Deus. E quando a gente limpa esse coração, que a Bíblia fala: pecadores, limpai as mãos. Então eu limpo esse meu coração, eu tiro essas ruindades de dentro de mim. O versículo vai continuar dizendo: e vós que sois vacilantes, e vós que são pessoas que são insensatos, são incrédulos. Aí a Bíblia fala:
purificai o vosso coração. O que é purificar? Eu preciso me arrepender todos os dias. Deus, eu estou aqui arrependido, me perdoa. E aí dentro disso, o que você já está fazendo? Orando. Eu estou orando, eu estou reconhecendo o erro que eu estou tendo, a mágoa que eu feri, ou a oportunidade que eu estou pedindo para Deus para poder resolver aquele problema. E claro, acima de tudo, é o que a Bíblia até vai dizer: meditar na palavra. A Bíblia fala: medite nela dia e noite. Não é uma vez por semana, não é só pela manhã, não é só pela noite, não é só aqui no culto da quinta-feira, mas é meditar na palavra dia e noite. Aí eu confesso a dizer, pastor, que quando eu leio a Bíblia, só quebra a cara quem quer. Só quebra a cara quem quer. Há pessoas que me desafiam, porque eu sou muito verdadeiro com a palavra de Deus. Tem pessoas que falam: não é tudo isso não, não é tudo isso. Eu falo: se obedecer a palavra, vai ser tudo isso e um pouco mais. Agora, se você não obedecer a palavra, aí fica difícil de ser tudo, quem dirá um pouco. Então que você possa na noite de hoje entender que para os seus dias serem bons dias, para a sua caminhada ser uma caminhada de sucesso, você precisa tirar as amarras, se desprender do passado, se desprender de feridas, se desprender de decepções e começar a chegar a Deus. Aleluia. Se você tem dificuldade, chame Deus, diga: Deus, me ajuda a tirar essas feridas, essas mágoas, essas decepções, essas fragilidades, esses medos, porque eu quero que o Senhor se achegue a mim. Então eu quero me achegar a Ti. Não é uma oração bonita, não são palavras bonitas, é a sua verdade, é isso que Ele quer ouvir, a sua verdade. Você pode dar uma linda salva de palmas ao nosso Deus? Oh glória, aleluia. E assim eu quero alegremente agradecer, pastor, mais uma vez por essa oportunidade, agradecer por você ter ficado ouvindo essa palavra que não foi minha, mas foi de Deus, e que essa palavra possa continuar mexendo com o seu coração e principalmente gerando em você a transformação de vida. Amém? Dê mais uma vez uma linda salva de palmas ao nosso Deus.